e mais uma leitura conjunta. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de O que Nasceu de Nós, da Judith MacNaught. Como sabem, eu gosto muito desta autora. Ora bem, quando sai um livro da Judith MacNaught, eu tenho que ir ler. E portanto foi o que aconteceu com este. Ainda mais quando sou desafiada para uma leitura conjunta. E portanto eu peguei neste livro e fui lê-lo. E não fui à procura de nada sobre o livro. E deixem que vos diga que fiquei um pouco desiludida com o livro. Embora no fim, depois da conversa com as meninas que fizeram o favor de ler comigo, e que eu quero agradecer muito a companhia, tenha percebido porquê. Porquê é que este livro não me encheu as medidas? Bom, eu comecei por achar que as personagens eram personagens, as personagens principais eram personagens que me irritavam. O Nick, achei-o prepotente, achei-o machista, achei-o com a mania que é bom, e portanto, sobre esse ponto de vista, foi uma personagem que me começou a irritar. E a Lauren comecei a achar que era uma personagem muito passiva, muito pouco ativa, muito pouco empreendedora, digamos assim. Aparentemente, ela parece que vai realizar as coisas, mas na verdade tudo o que diz respeito ao Nick, ela acaba por se submeter. E portanto eu não gostei da construção destas duas personagens. Foram personagens que me irritaram. Depois comecei a achar que as personagens estavam construídas de uma forma muito básica. Não parecia a de Judith MacNaught. E finalmente a história. A história não fazia nexo. Para mim a história havia coisas que se prolongavam muito e depois havia acontecimentos que até eram importantes e que se enrolavam assim num ápice e não fazia sentido aquilo que estava lá expresso. Havia ações precipitadas, havia ações mal construídas, havia ações que apenas vinham acentuar também aquela minha ideia em relação às duas personagens principais. No entanto, estava lá a escrita da Judith MacNaught e, portanto, sobre esse ponto de vista, o livro ganha algum impacto. E a minha consternação vai-se mantendo porque eu achei que poderia ser um problema. Primeiro comecei por achar que era um problema meu, que estava a ver fantasmas, que não era assim. Depois, na conversa com as meninas, comecei a perceber que havia gente que concordava comigo e finalmente percebi que se trata mesmo de um problema de construção do próprio livro. Ou seja, o livro está bem escrito, tem a escrita da Judith MacNaught, o livro está bem estruturado, mas é um livro muito machista para os dias de hoje, é um livro muito datado, é um livro que a nível da construção narrativa para mim está mal construído e é um livro em que as personagens têm atitudes para os tempos de hoje pouco credíveis e de alguma forma com algumas atitudes que nos incomodam. Quando acabei o livro eu expressei isso, não querendo dar nenhum spoiler, expressei no grupo a minha consternação, o meu, enfim, eu não quero dizer desgosto porque é muito forte, mas a minha tristeza de ver um livro da Judith MacNaught tão fraco. E alguém me disse que o livro era de 1984 e que era dos primeiros livros, se não o primeiro, da Judith MacNaught. E aí fez todo o sentido. Embora eu continue a achar que a figura da Lauren é uma figura de uma mulher muito pouco credível mesmo para 1984. Ou seja, de repente as coisas fizeram sentido. E foi por isso que eu vos disse anteriormente que o livro é datado. O livro é de 1984 e tem que ser lido à luz e à imagem do que da sociedade de 1984 tem que ser lido à luz e à imagem daquilo que era defendido em 1984, apesar de eu achar que é demasiado machista e o papel da mulher é aqui dado de uma forma muito submissa, mesmo para 1984. Depois pensei que poderia ser uma forma que a Judith MacNaught achou que poderia fazer uma crítica social de uma forma velada, dando aquelas normas e aqueles princípios às personagens. E se assim foi, bom, então se assim foi, a coisa muda um bocadinho de figura. De qualquer forma, é um livro que
É um livro que tem alguns problemas de construção a nível da narração. Eu acho que há ações em que não se percebe, há momentos em que a ação se desenrola tão depressa que perde a densidade dramática e perde, se quiserem, se quiserem alguma credibilidade. É um livro datado, embora eu continue. Desculpem, mas a Laura não faz sentido. Esta mulher que aparece neste livro, desculpa eu ir ser tão franca e tão brusca, mas a Laura irritou-me solenemente. Em 1984 as mulheres não eram assim. Já não eram assim. Eu tinha 22 anos na altura, as mulheres já não eram este bibelô, este troféu, embora ela faça uso da sua inteligência, embora ela faça uso da sua perspicácia, mas depois no que diz respeito ao humor, ela é muito básica, ela é muito pouco credível e o livro irritou-me. Já perceberam que o livro irritou-me, irritou-me mais porque eu sabia quem era a autora, portanto, mas pronto, eu tinha que vir aqui partilhar com vocês esta minha opinião. E perguntam-me, então e depois disso tudo, vale a pena ler? Vale. Ou seja, se quiserem ler um livro para ver a diferença entre o que é um escritor no início de carreira e depois um escritor já bem conceituado, um escritor já bem centrado, um escritor que já domina a escrita e já domina a estrutura narrativa e já domina a caracterização das personagens, então este é um bom livro para vocês lerem. Se querem iniciar nesta altura, não, de todo, por favor vão ler outro, por favor leiam um dos livros mais antigos publicados em Portugal, mais antigos na publicação, atenção, porque este, como vos digo, é dos primeiros, se não o primeiro livro, e de Judith McNaught, e depois então se quiserem ver a diferença, venham a este. Mas para iniciar a leitura não, porque este, se eu tenho lido este livro em primeiro lugar, eu não teria lido mais nada da Judith McNaught. E pronto, lamento que seja esta a opinião sobre um livro de uma autora que eu gosto tanto, mas não começamos todos Shakespeare, há um processo de criação, sob esse ponto de vista, como digo, este livro é muito bom, perceber o processo de evolução da autora. Digam-me se já leram, digam-me o que acharem, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.